Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, gente? Bom, ai, eu tô com uma dor no meu pescoço terrível de atender, mas tô bem cansada, gente, mas mesmo assim, eu decidi vir falar com vocês porque Deus tocou no meu coração. E eu penso assim que cada vez, né, que Deus toca no nosso coração, tem que ser, né? E eu queria falar um pouquinho hoje também várias coisas muito importantes, na verdade. Eu gostaria que você fizesse um favor para mim, compartilhasse essa live. Você sabe, gente, que faz mais ou menos uns 2 anos que eu tô sem live, né? Do meu Instagram ali de 19 milhões de pessoas. Então, a grande maioria das pessoas, meu Deus, que dor no pescoço. A grande maioria das pessoas não sabe, pensa que às vezes que eu nem faço live, né? Mas então eu faço aqui e depois eu acabo repostando lá. Então, primeiro ponto, gente, vocês viram a questão do acidente do Paraná? Quem de vocês que viu? Teve alguém que não viu? Eu não consegui olhar direitinho, né? Porque eu só fui postando as matérias, eu fiquei bem chocada, por quê? Primeiro ponto, porque eu que previ, né? Segundo, meu Deus, gente, ó, tem um mentor aqui já querendo falar. Quando começa assim, sabe? Daí eles ficam assim, ó, querendo falar. Mas peraí, mentor, peraí, deixa eu falar com o povo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a previsão, gente, no dia 13 dias atrás. Que aí foi junto com aquele projeto Máquina do Tempo, né? Das promoções ali de 87 e tudo mais. Então, eu digo assim com vocês que isso é muito triste. Isso chega a ser incompreensível, assim, porque a gente fica pensando por que acontece esse tipo de coisa, né? Ou para que acontece, mas eu acredito, assim, gente, que os desígnios de Deus a gente não consegue entender. Por mais que eu seja uma portadora da luz, eu não sei explicar para vocês, né? E eu tô tão triste porque eu penso assim, poxa, se as pessoas orassem, inclusive agora me chamou um cara, um menino, um jovem, né, que a mãe dele morreu nesse acidente. E ele falou assim, eu comecei a te seguir através do vídeo de hoje, ele falou pra mim assim, e se eu soubesse, se eu tivesse visto a tua previsão, eu não iria ter deixado a minha mãe entrar. Então isso cortou meu coração, sabe, gente? Porque eu fico pensando, poxa, por que, né, que a gente tem que prever enfim, né, gente, não conseguir daqui a pouco evitar. Mas é coisas ali que Deus sabe de todas as coisas, né? E ele sabe o porquê ali dessa situação. Eu tô arrasada pra falar pra vocês, porque eu vi ali, gente, eu não consegui olhar muito, né? Mas tinha crianças e se eu não me engano, um menininho de 6 anos, ele sobreviveu. E isso pra mim, gente, é torturante, tá? Eu fico mal o dia inteiro, né? Eu sempre peço orações, né? Quem me conhece sabe que eu sempre digo, né, gente, ó, pessoal, vamos orar. E eu fico assim, bem tristinha, sabe? Porque parece que se eu pudesse, enfim, evitar, ou se as pessoas realmente ouvissem, porque eu acredito, gente, que nem tudo a gente consegue evitar, mas algumas coisas, quem sabe, que eu vejo é para evitar, né? Porque se não fosse assim, qual seria a graça de ser vidente? Eu penso dessa maneira. Então, hoje eu tô bem abalada, confesso para vocês, só que o que aconteceu hoje, gente? Eu vim deitar um pouquinho agora que eu tô morrendo de dor nas minhas costas, porque eu tô atendendo das 7h30 à meia-noite a chamada de vídeo, e depois da meia-noite até as 3 da manhã as perguntinhas. Então eu estou extremamente cansada. Mas só que quando o Espírito Santo de Deus ele toca pra gente falar alguma coisa, eu acredito que a gente tem que falar, né? Que a gente não pode se calar e que se Deus ordena é pra ser. Então, assim, gente, primeiro ponto, né?
eu tenho muitas visões para passar para vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live. Nós vamos falar sobre aquele vídeo que eu fiz, né, do dia 20. Aliás, do que a mulher fez do dia 20. Vamos falar do vídeo que eu fiz sobre o Salmo 54. Eu vou explicar para vocês, né? Só que antes disso, eu queria muito que vocês adquirissem esse manual. Eu coloquei o nome assim, Manual de Sobrevivência, para chamar bastante atenção de vocês, tá? Eu coloquei ele por um valor bem simbólico. Por quê, gente? Ali tem todas as instruções, porque vai acontecer algo terrível. Ah, mas então quer dizer, dona Chaline, que um e-book vai me salvar? Não, gente. Quer dizer que vocês vão ter as instruções para se preparar, tá? Ai, gente, o meu pescoço aqui, ó, parece que tem um negócio pendurado. É que tem muita revelação. Quando tem muita revelação, assim, ó, hoje vai ferver essa live. Eu conheço o meu espiritual. Eles começam assim, uma calma lá, espiritual. Calma. Então, assim, ó, eu quero que vocês adquiram, tá? O link está aqui embaixo. Não é algo assim, gente, pra tirar o dinheiro de vocês nem nada. Eu coloquei várias coisas importantes ali. É necessário vocês ter. Por que eu coloquei 2026, 2027, 2028 e até 2030? Então, é como se fosse um amuleto. Vocês precisam ter para saber o que vai fazer em determinadas situações. Entende, gente? Então, clica aqui e adquira. É um valor simbólico, não vai fazer falta, gente. Deus vai multiplicar na tua vida. Só que se você tiver, compartilhe com os seus familiares e tenha isso, tá? Tenha isso na tua vida. Sério, gente. Tô falando de coração pra vocês. Então, eu ensinei vocês como guardar alimentos. Eu coloquei a mochila de emergência com itens que precisa e muitas outras coisas, tá? Bom, vamos lá, gente. Nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo. Afinal, né? Como que Deus fala com a gente? Como que Deus se comunica, né? Conosco? Eu acredito que de várias maneiras. Comigo, que sou médium de uma forma, com você de outra forma, mas ele sempre se comunica. Hoje, o manual é só para o Brasil, para outros países. Não, é para o mundo todo o manual, tá, gente? É importante que vocês tenham. Então, clica aqui, vocês vão se arrepender depois de não pegar. Porque eu não vou deixar, eu vou tirar ele já na semana que vem, tá? E tá vindo muita coisa, gente. Vocês precisam, tá? Agora, gente, vamos lá. Primeiro ponto. Vamos falar do vídeo do dia 20. Todo mundo está pedindo sobre a marcha na frente da casa, né? É uma questão assim. Gente, não duvidem. A imagem está borrada, Chay. Não, é o teu celular que tá com problema. Aqui está tudo certo. Não duvidem do poder de Deus. Não duvidem dos recados que Deus passa, né? Para as pessoas. Então, assim, se você sentir no teu coração que você precisa fazer na frente da tua casa, né? Faça. Eu sempre digo assim que quem somos nós para duvidar, né? Imagina eu, uma vidente, duvidar de uma coisa que outra pessoa passa referente ao espiritual. Jamais. Só que eu vou explicar para vocês o que essa moça sentiu, porque é o que eu sinto, tá? É o que eu sinto e que eu queria falar hoje aqui. Então, eu gostaria de coração que vocês compartilhassem essa live e que vocês comprassem o manual até 2030, que é esse livro que eu fiz para vocês, tá? Por quê? Primeiro ponto, por que essa moça, ela pediu para que vocês fizessem essa marcha na frente de casa e por que eu indico fazer? Assim como eu indiquei, né, vocês ler o Salmo 54 também e fazer o que eu falei lá da vasilha hoje, né? Primeiro ponto, que Deus eu tava deitada aqui com o José de boa, daqui a pouco, com o João de boa, dali a pouco, Deus, né, dizendo, ó, vai falar com o teu pessoal.
coloca o link. Eu não ia colocar esse link da sobrevivência porque eu só coloquei nos grupos, mas alguma coisa fez com que eu colocasse. Vocês vão ficar chocados com a live de hoje. Eu tenho certeza que vão. Só que o espiritual me liberou pra falar tudo e mais um pouco. Então, por isso que eu tô aqui mesmo cansada. Minha vontade, gente, é de tomar um banho, de fazer uma massagem nessas minhas costas, assim, ó. Oh, Jesus. Mas Deus tá pedindo, né, que eu faça. Então, o primeiro ponto muito importante. Por que essa moça viu isso? Por que eu fiz aquilo ali do Salmo 54? Quando eu fechei os meus olhos, ali deitada com o João, eu via um monte de anjo descendo, como se fosse de uma escada. Eles desciam de uma escada. E aí, gente, eu pedia pro espiritual, tá? Mas o que tá acontecendo, né? E Deus falou assim comigo, que anjos hoje, quando for ali, claro, eles não falam hora, mas pelo que eu entendi, eu via o número 9, então eu entendi que é 21 horas, né? Porque o espiritual é diferente da gente, né, gente? Que iria descer anjos guerreando pela terra. Então, era como se fosse uma saudação a eles, para que eles entrassem na tua casa. Eu, por exemplo, quando for umas 8 horas, 8h30, eu vou começar a orar. Eu vou fazer uma oração muito forte dentro da minha casa, nos cômodos, para minha vida, tá? Eu vou fazer essa oração aqui muito forte. Eu te indico orar o Salmo 54, como foi falado para você, e ter esse manual de sobrevivência em mãos, tá? Gente, preste bem atenção em mim. Vai descer esses anjos hoje na terra. Literalmente hoje na terra. Eles vieram para um processo que agora eu vou explicar para vocês. Em 2025, o que eu disse? O que eu disse em 2025? Que 2026 seria o ano aonde coisas iriam tremer. Tremer. Ah, mas terremoto todo mundo sempre tem. Não, gente, eu falei para vocês. 2026 seria o ano que os cientistas iriam se perder de tantos tremores. Só que aí agora vem uma revelação bombástica que dá medo, a gente que tem filho fica em pânico. Mas eu preciso passar para vocês, por isso que eu tô falando do manual, eu tô insistindo tanto. O que eu vi, gente? Uma coisa que me doeu muito meu coração, assim como eu vi o ônibus no Paraná, assim como eu previ o avião da Voepés, assim como eu previ a morte da Marília Mendonça, assim como tantos outros acertos, gente. Eu chego a estar cansada de pedir para vocês acreditem em mim. Eu não tenho mais como provar para vocês. Eu, neste momento, eu sinto que eu preciso orar pelo Brasil e mundo. Só que o que as pessoas vão pensar? Né? Eu penso comigo assim, uma cartomante dando glória a Deus, mas eu sempre fui assim. Por isso eu queria te fazer um convite, porque eu vou falar essas revelações através da oração, e eu queria que você, se você acredita em mim, né? Se você realmente acredita em mim, que você fique nesta live, porque eu vou fazer uma oração fortíssima. E eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como eu vou falar, mas eu quero deixar o Senhor me usar. Vocês entendem como? Eu tô sentindo uma necessidade nos últimos 5 dias de orar pelas pessoas, pelas coisas, pelas casas, assim, ó, pelos países. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu juro pra vocês. Eu tenho mandado, inclusive, quem me conhece direitinho sabe, eu tenho mandado áudios com orações fortíssimas que têm se cumprido. Então hoje eu até me emociono de falar. Eu tenho sentido, gente, um desespero na minha alma muito grande.
de coisas que vão acontecer e muitas vezes eu não consigo explicar e eu não consigo passar para vocês, porque muitas vezes dá a sensação de, tá fazendo isso para chamar atenção, para vender produto. Não. Quando eu coloco preço em alguma coisa, gente, é porque eu tenho familiares para ajudar, eu tenho funcionários para pagar, não é por nada, não. Entende? Eu tenho muito medo que as pessoas comecem a confundir isso. Só que eu tenho sentido uma vontade, e ontem, tá? E ontem eu fiz umas orações com revelações por áudio para as pessoas próximas a mim que estão acontecendo. Eu não tô mais conseguindo conter a voz de Deus em mim. Eu não tô mais conseguindo conter. Então hoje Deus está me usando para dizer para você, se você acredita em Deus, eu tô falando em Deus, você fica nessa live. E se você não acredita, saia desta live. Se você está aqui para depois fazer chacota, se você está aqui como hater, como meu inimigo, não fique. Ou se você, mesmo sendo meu inimigo, fique. Porque você vai ter oração. Então, eu quero que neste momento vocês peguem um copo de água. Porque tem uma oração muito forte para as nações aqui. Com revelações. Gente, eu tô até com medo. Porque eu não sei o que o espiritual vai falar. Eu não sei. Então, se você tá nessa live, antes de tudo, eu gostaria que você enviasse esta live para alguém que está ouvindo, que está precisando, que quer saber o que vai acontecer no mundo. Como eu falei para vocês, eu tô sentindo um toque do espiritual muito forte no meu coração. E eu queria que vocês passassem a acreditar em mim, tá, gente? Eu coloquei um manual aqui de sobrevivência porque Deus tocou no meu coração. Então, assim, agora, eu vou te dar uns minutos, você vai pegar o teu copo com água, você vai ficar aqui. Não quero te ouvir, Chalinha, então saia da live. E que eu vou começar. E que eu vou falar, quem sabe ele fale pra mim também. Não sei. Quem sabe ele fale pra você, quem sabe ele fale pros estados, pros países. Deus disse pra mim o seguinte nesta noite. Ele falou comigo desta forma: abre a live e deixa que eu vou falar. E eu juro pra vocês, eu tô num cansaço, gente, tão grande, meu pescoço parece que tem um troço pendurado. Mas eu sei que isso é o peso do espiritual, ele tá dizendo, vai orar. Então eu vou começar agora, porque eu tô sentindo o Espírito Santo de Deus muito presente aqui comigo. E se você não acredita, eu vou colocar um hino aqui agora. E eu gostaria que você não confundisse as coisas. Eu gostaria que você não falasse, nossa, mas ela é cartomante, mas ela é vidente, ela tá orando, o Senhor está falando comigo. Você precisa orar pelas pessoas na live hoje, porque tá chegando um tempo turbulento. Então eu vou colocar um hino agora. Me perdoe se você não gosta de hino. Me perdoe se você talvez está achando que eu tô usando isso para fazer sensacionalismo. Não. Não, gente, eu não estou. Do fundo do meu coração, eu não estou. Deus está tocando aqui para mim colocar um hino, tá? E eu vou colocar e a gente vai orar junto, porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa live, nesse quarto. Eu não quero nada em troca. Se vocês quiserem, enfim, né, gente, adquirir um manual, vocês vão adquirir. Se vocês não querem, eu não posso obrigar. Mas eu vou fazer o que Jesus está me mandando. Eu vou colocar agora um hino. E eu quero que a gente fique os minutos concentrado nesse hino. E eu vou abrir minha boca e eu espero que você não se ofenda. Porque eu preciso fazer essa oração. E se o Senhor falar comigo também, não tem problema, eu vou ouvir. Quem sabe ele fale da minha vida particular, eu não sei. Ó, nós vamos se concentrar agora. Fecha os teus olhos.
Sinta a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua casa. Sinta o fogo do Espírito Santo. Sinta Deus entrar na tua vida agora. Nas tuas forças, na tua casa, nos teus filhos, no teu emprego, na tua saúde. Coloca a mão no teu coração agora. Escuta que Deus vai começar a falar. Se prepara. Escuta essa parte. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo nesse momento, ele fala que ele vai entrar com um abalo sísmico muito grande. E esse abalo sísmico vai impressionar os cientistas. Eu vejo como se fosse uma cratera aberta em um país. E as pessoas vão querer entender o que aconteceu. Só que esses abalos sísmicos, esses terremotos, eles vão se dar de uma forma muito intensa. É como se Deus ele quisesse mostrar para as pessoas que ele é Deus na terra. Deus está falando que há desobediência. Deus está falando para mim que o povo brasileiro, que o mundo está em desobediência. E que chegou a hora de mostrar que ele é Deus. Eu vejo como se os carros não parassem mais nas ruas. O espiritual me mostra que está se formando, oh Jesus, oh meu Deus, um grande ciclone que vai rodear literalmente a terra. E as pessoas vão dizer, e agora, Pai? E agora, Jesus, o que eu posso fazer? Eu estou com medo. Eu vejo pessoas fechando as portas da sua casa e clamando o Espírito Santo de Deus. Eu vejo um ciclone. Esse ciclone está muito furioso, é uma fúria, é um vento, água, gente, é tudo que vocês imaginam. E ele está se formando como se tivesse, gente, um buraco. Um buraco. E deixa eu tentar explicar o que eu tô vendo, porque da mesma forma que vai ter grandes terremotos, vai se formar esse ciclone, e esse ciclone é um ciclone perigoso. O espiritual está me mostrando o estado de São Paulo, meu Deus. O estado de São Paulo será devastado. Você que é de São Paulo, o espiritual está pedindo, vamos orar, vamos dobrar o seu joelho, porque eu vejo nas notícias prédios desabando. Eu vejo abalos e junto com abalos sísmicos também um ciclone muito grande. Eu vejo alguma coisa ocorrendo no estado de São Paulo, as pessoas desesperadas. Eu vejo muitas pessoas buscando ajudas em abrigos. O Senhor, ele me fala, ele não é raivoso, ele não tem raiva das pessoas. O Espírito Santo de Deus está me dizendo, eu não estou fazendo isso porque eu não gosto dos meus filhos na terra. Ele fala que ele está fazendo isso porque não foi respeitado algo que foi combinado. Eu não sei dizer. É como se a igreja tivesse virado as costas para Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo que ele vai desmantelar. Escuta o que eu estou falando. Ele fala assim que ele vai desmantelar algo que fingiu falar Senhor, Senhor. Ou seja, uma igreja
pessoas que usaram da boa fé das pessoas. Me representa ser uma igreja que muitas pessoas acreditaram, uma igreja de grande porte. O Senhor fala que chegou a hora, oh meu Deus, de tocar as trombetas. Eu vim avisando vocês, gente, há muito tempo sobre o tocar das trombetas. E eu sinto um nó na minha garganta, porque cada tocada de trombeta algo vai acontecer. O espiritual fala, preparem-se. Novamente ele fala, eu não sou um Deus raivoso. Eu não sou um Deus vingativo, Deus é amor. Só que o mundo, gente, é como se Deus, ele me mostra uma mão. E é como se Deus estivesse segurando o mundo com as mãos. Gente, eu vejo uma cena muito forte e eu vou ter que passar aqui. Por mais que as pessoas falem que eu sou louca, que eu sou charlatona, que eu sou mentirosa, que meu dom não é verdade, Deus está dizendo: avisa o meu povo que eu estou voltando. O Senhor fala, eu estou batendo a porta. O Senhor fala, Ele mostra para mim Mato Grosso do Sul, destruído por lama. Ele me mostra corpos sendo desenterrados. O mundo vai se chocar. O espiritual fala que o mundo vai chocar. Quando ele pega essa mão que eu estou vendo na minha visão, é uma mão, gente, gigante, só que eu não sei porquê, ela tem a cor violeta. E ele gira o mundo e ele vai me mostrando o que vai acontecendo nos estados. E um desses estados é Mato Grosso, gente. É como se ficasse debaixo da lama. Ele me mostra São Paulo devastado. Eu não sei porquê, gente, que eu vejo uma cena, eu não sei porquê. Eu não sei aonde é, eu vejo como se fosse um monte de freiras. O Senhor me mostra um monte de freiras orando, com um terço na mão e olhando alguma coisa no céu. E eu pergunto, Senhor, o que é isso? E Ele fala, nos 4 cantos da terra, as pessoas vão sentir que eu tô voltando. Jesus está voltando. O Senhor fala que vai ter mudanças, gente, na forma que as pessoas se comunicam. Eu não sei explicar. É como se as pessoas passassem a desconfiar uma das outras. É como se, ao mesmo tempo que tivesse os anjos na terra, tivessem, assim, vamos, para não falar aquele nome ruim, né? Vamos falar assim, espíritos ruins. As pessoas vão começar a desconfiar uma das outras. Elas vão começar a querer se isolar. Porque vai chegar um tempo, o espiritual fala, que ninguém mais vai confiar em ninguém. Porque vão sentir as falsidades, as verdades, as pessoas vão se olhar e vão dizer: Espírito Santo, me dá discernimento, porque tá tudo errado. É como se pais matassem filhos, filhos matassem pai e mãe e irmãos. Por que eu tô falando isso? Porque o espiritual tá falando pra mim que haverá uma tragédia em uma família. Eu vejo uma figura masculina.
essa figura masculina. É como se entrasse um bicho no corpo desse homem e ele matasse todos da sua família. E quando eu vejo essa reportagem, eu vejo que as pessoas comentam nos comentários: Jesus está voltando. Essa frase, Jesus está voltando, vai ser falada daqui pra frente muito, muito. E o espiritual manda dizer pra vocês que tem uma pessoa que vai querer oferecer algo referente à tecnologia para enganar as pessoas, porque esse espírito, entre aspas, gente, ele sabe o que tá para acontecer. Então, ele vai querer trazer para ele as pessoas, entende? E é alguma coisa referente à tecnologia e diz respeito ao apocalipse. Eu não sei, gente, mas é como se eu visse essa pessoa criando alguma coisa, sabe? Tipo assim, referente ao fim do mundo. Essa pessoa da tecnologia é como se quisesse usar esse gancho, né, para criar tal situação envolvendo a tecnologia. Então, o Senhor fala que aquele moço, o Elon Musk, ele vai se revoltar. E ele vai vir com tudo na tecnologia. Gente, só me dá uma licença que eu vou pegar. Fiquem aí, tá? Não saiam. Só vou pegar um paninho pra limpar meu nariz, mas vocês não saem daí. Gente, ele fala assim, ó, que aquele carinha da tecnologia, ele vai usar da boa fé das pessoas. E nos próximos dias, ele vai vir com uma ideia. Deus não me mostra, gente, o que é essa ideia. Se são casas, se são alimentos fakes, eu não sei. Eu só sei que eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque ele vai vir e vocês vão ver que isso é uma lábia para poder levar as pessoas para o lado que não é positivo, ou seja, para um lado que não é de Deus. Então, se você está me ouvindo, eu queria que você guardasse no teu coração essa live, essas palavras. Comece a enxergar Deus na tua vida. O espiritual fala que pessoas que são escolhidas pelo Senhor, elas vão começar a sentir uma vontade muito grande de estar orando o tempo todo. O tempo todo. Elas vão começar a sentir uma vontade de estar presente com Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse cara... Cuidado, gente. Outra coisa, o espiritual novamente me faz ver como se fosse uma água suja, muito suja. E eu pergunto pro espiritual, mas o que significa isso? Ele fala que, sabe, como se fosse ali o local que abastece as torneiras? É mais ou menos isso. O local que abastece as torneiras de uma cidade ou de um estado contaminado. E isso virando notícia. Então, é como se, na minha visão espiritual, eu vejo uma torneira, exatamente como eu vi ontem nos áudios que eu enviei para uma pessoa. E essa torneira, ela está com um tipo de veneno, como se fosse uma coisa que fosse perigosa. Então, eu quero que vocês cuidem da água.
Eu quero que vocês cuidem o que vocês comem. Eu quero que cada alimento que vocês comprar, vocês orem. Me vem muito um excesso de cloro de alguma coisa. Eu não sei, gente, porque quando Deus me mostra muita coisa ao mesmo tempo, eu fico confusa. Então, tem muita previsão hoje para passar para vocês. Vai ficar um pouco confuso, mas eu não vou dormir com esse peso, gente. Eu não vou. A primeira coisa que eu estou vendo aqui é como se tivesse gente, uma energia das pessoas estarem cegas. Vejo como se fosse as pessoas não conseguindo enxergar a verdade dos fatos, das coisas. O espiritual também está falando que uma pessoa muito importante vai nos deixar e esta pessoa vai estar fazendo como se fosse uma reunião, uma confraternização. É um homem, esse homem será levado porque não está fazendo a coisa certa. A segunda previsão. Eu vou falando tudo que eles estão me falando aqui, tá, gente? Depois nós vamos orar, porque tá vindo muita coisa. Eu vejo África, a palavra África. Nós teremos que orar pela África inteirinha, porque vai ter muitos mortos, gente. Vocês não têm noção da quantia de pessoas que eu estou vendo. Vocês não têm noção. Então, se eu estou falando para orar, é para orar. Outra coisa. Agora vocês colocaram o nome de Eulaine. Na hora me veio uma visão. Essa moça, gente, está correndo perigo dentro da prisão. Se os familiares dela vão ter que orar, vão ter que buscar a Deus sobre todas as coisas, porque ela pode ser encontrada morta dentro da prisão por como que fala, gente? Como se alguém pegasse o pescoço dela, fosse esganar. Então, assim, ó, gente, não interessa o que fez, o que não fez, isso não vem ao caso, eu julgar alguém. Eu peço oração. Você sabe que eu não erro. Que eu não erro as previsões. Então, eu vejo como se fosse um esganamento. Então, cuidado, tipo um sufocamento, sabe? Eu vejo também, gente, como se fosse uma areia, tá? E quando eu olho para essa areia, me vem muitos peixes mortos e eu pergunto, Senhor, o que é isso? E ele me responde através do espiritual que vai acontecer coisas a partir de agora no mar. Morte de peixes, de animais ali aquáticos. Alguma coisa está movimentando o universo. As pessoas estão sentindo. Vocês vão ver que as pessoas não vão conseguir mais se conter. Então, gente, eu vou dar um intervalinho aqui pra mim comer, porque eu tô sem jantar. E eu vou voltar aqui, eu vou falar muita coisa. Então, se você tem tempo pra mim, se você quer me ouvir, já convida depois, diz, ó, a guria vai voltar lá na live, vamos ouvir juntas, porque vai ter uma oração para o Brasil e o mundo e para a tua casa. Eu não sei porquê, eles estão falando pra mim orar e eu vou fazer o que o espiritual está mandando, tá? Então você volte aqui comigo daqui uns 5 minutinhos, eu já tô de volta, tá, gente? Um beijo, Deus abençoe. E aqui embaixo está um manual para vocês. Lembrando que vocês não são obrigados a comprar, mas é o que o espiritual está pedindo, tá? Eu já volto aí, tá bom?